Romanos capítulo 8, versículo 12 ao versículo 17. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Romanos 8, 12 diz: assim pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Palavra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ele tem esse momento aqui falando sobre a nossa filiação, em quem nós estamos enraizados, arraigados. E eu quero trazer essa mensagem para o seu coração, para o nosso coração nessa noite. A importância de entendermos a nossa filiação em Deus. De que nós não temos apenas um Deus, mas nós temos um Deus que é Pai. É esse que é o meu intuito nessa noite. Para que possamos sair daqui com essa real noção, com essa realidade de um Pai que está presente em nossa vida. De um Pai que tem nos abençoado. Sabe que a palavra do Senhor aqui, quando Paulo escreve, ele mostra bem claro que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e ele dá uma ênfase aqui na questão da adoção, na questão de podermos clamar ao Senhor Deus como Abba, Pai, e nós vamos entender um pouco disso. E não só isso, ele deixa bem claro que o próprio Espírito Santo de Deus testifica em nós quem somos. Ou seja, hoje é noite de alinharmos a nossa identidade, quem somos verdadeiramente. Quem somos em Cristo Jesus e o que Cristo Jesus conquistou para mim e para você. Sabe que não só a palavra de Deus dá ênfase na paternidade de Deus, mas a importância da paternidade é vista em toda a sociedade. Quando você vê uma sociedade sendo destruída, você vê famílias sendo destruídas, começou pela paternidade, pela maternidade, pela vida dos pais. A desconstrução da família, e é isso que nós vemos no mundo secularizado, como nós observamos hoje, o reverendo Ozinho nos alertando sobre isso. O mundo secularizado quer começar destruindo a família, porque a família é que traz ordem, é que estabelece parâmetros de ética para o ser humano, para qualquer homem e mulher. Nós precisamos desses parâmetros. Eu não sei qual a experiência que você teve com o seu pai. Eu não quero desmerecer em nenhum momento aqui a função das mães, mas hoje eu quero me concentrar na paternidade. Eu não sei qual a experiência que você teve com o seu pai. Quem sabe a semelhança comigo, você teve um pai maravilhoso, presente, um pai que estabeleceu limites para você, um pai que soube dizer não no momento certo, um pai que soube dizer sim no momento certo, um pai que estava presente nas suas angústias. Quem sabe você teve essa experiência? Mas quem sabe você não teve uma experiência tão agradável com o seu pai? Quem sabe você teve um pai que mesmo presente fisicamente, ele era ausente na sua vida emocional. Quem sabe um pai que não tinha os valores que alcançaram o seu coração. Quem sabe um pai que nem mesmo os valores cristãos teve. Ou quem sabe, pior ainda, você nem sabe quem é o seu pai. Você nem soube porque você nunca teve contato com ele. Mas nessa noite eu quero declarar para você que não importa a experiência de paternidade que você tenha vivido, não importa a experiência, pelo melhor pai que tem aqui, a melhor experiência paterna que você já pôde experimentar na sua vida, nada, preste atenção, não é comparável ao que Deus tem proporcionado para a nossa vida, ao que Deus tem preparado para mim e para você. É por isso que você que não teve uma experiência legal, bacana com a paternidade, com o seu pai, pode ser restaurado nessa noite em nome de Jesus Cristo. Você pode ter uma experiência real, renovada, transformada. Porque hoje nós vamos entender um Deus que é Pai. Nós estamos falando esse ano sobre um amor transbordante. E se tem um amor que é evidenciado é no cuidado dos filhos. Não é assim mesmo? Quando nós vemos um pai ou uma mãe cuidando dos seus filhos, você vê um amor ali, quase que incondicional.
É quase um amor totalmente devoto àquelas crianças, àqueles filhos. Nós temos declarado aqui que o amor tem várias facetas, e no hebraico você entende que tem várias palavras para declarar sobre amor, mas o amor incondicional, que é o amor ágape, só entendemos na totalidade quando olhamos para Deus. É só Deus que é capaz de expressar um amor que é totalmente incondicional, ou seja, Ele nos ama incondicionalmente, independentemente da minha e da sua situação, e é o que mais precisamos. Todo ser humano precisa ser amado quando ele não é capaz de ser amado. Esse é o anseio do nosso coração. É alguém que nos ame quando nem nós o suportamos. Você já viu isso? Mas o amor incondicional, o pleno, só será vivido. Esse amor transbordante que nós temos pregado só será vivido na presença de Deus. E aqui Deus se revela, e o apóstolo Paulo nos revela a nossa filiação em Deus. Como eu disse, Paulo aqui ele fala, pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, e ele continua 15, preste atenção comigo no versículo 15, não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, e aqui é um contraste. Apóstolo Paulo mostra o espírito de escravidão e o espírito de adoção, um contraste. Coisas diferentes. E quando nós vemos um escravo, um servo, nós vemos que ele não tem pai. Ele não tem nome, ele não tem sobrenome, ele não tem referencial nenhum. Ele não tem nem casa, ele não tem direitos, ele não tem herança, são escravos. E muitas vezes nós, como filhos legítimos de Deus, que nós somos lavados e comprados pelo sangue de Jesus Cristo, temos vivido vidas de escravos. Lembra quando Jesus contou a parábola do filho pródigo? Aquele filho mais novo, a história é de um homem que tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo deu uma louca nele, ele falou assim, pai, eu quero a parte da minha herança. Pediu herança ainda com o pai vivo. Eu quero sair de casa, eu quero ter a minha vida. E o pai ali naquele texto, ele não segura o filho, ele libera o filho. O filho pega a sua herança e sai, e diz o texto que ele gasta todo o dinheiro da sua herança. Todo o dinheiro, com meretrizes, com festas, com orgias, até chegar numa terra distante, passar fome, e o único emprego que foi dado a ele foi cuidar de porcos. E ali o texto diz a mencionar que ele teve desejo pelas alfarrobas que davam para os porcos, pela comida dos porcos, tal era a fome e a necessidade desse jovem. Então, diz o texto, caindo em si, a graça do Senhor o alcança ali, a regeneração alcança mais uma vez, o Espírito de Deus ilumina aquela mente, e ele tem um plano, vou voltar para a casa do pai, pelo menos para pedir abrigo. E ele ensaia um discurso dizendo, voltarei para a casa do pai, pedirei para que ele me considere como um servo, como um escravo, para que pelo menos eu possa ter as minhas necessidades básicas supridas. Certamente esse pai não vai me negar, apesar de todo o descaso que eu fiz com ele. E ele ensaia esse discurso, mas ao retornar para casa, ele é surpreendido pelos braços do pai. Mas ele estava vivendo uma vida de escravidão, de servo. Mas o pai tinha olhos para um filho, amém, queridos? Tinha olhos para um filho, e o texto diz que aquele pai, correndo, o abraça, o restitui ao seu cargo de filho, dá roupas novas, sandálias novas, restitui o anel nos seus dedos e dá uma festa maravilhosa para aquele que nunca deixou de ser filho. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando que muitos se consideram ainda escravos, têm vivido a escravidão. A escravidão me lembra dos órfãos, da orfandade. Quem é escravo, como eu disse, não tem herança, não tem pai, não tem sobrenome, não tem referencial, não tem planos. A orfandade produz alguns problemas. Primeiro, falta de referencial. Os pais são modelos em tudo para os filhos. Sem os pais, os filhos podem ficar sem alvos, sem objetivos, alguém para espelhar a vida. Sabia, pai e mãe, vocês que estão aqui, nós somos referenciais, nós somos modelos. Por isso que quando você vê aqui uma cerimônia de batismo de uma criança, você vê nossos pastores ministrando sobre a vida dos pais, que eles devem ser modelos. Nós temos que orar com eles e por eles. Eles vão ver as nossas atitudes, e não nos nossos discursos, mas o nosso modelo, as nossas ações. Falta referencial para o órfão, falta vida social para aqueles que são órfãos. Muitos lugares são importantes, mas nada substitui o ambiente familiar, nada substitui a nossa casa, nada substitui a família. Mesmo a bagunça da nossa família, eu digo que toda família é bagunçada, né? Toda família é meio disfuncional, né? Sempre tem um tio, uma tia meio esquisito,
né? Tem um costume meio estranho, sempre tem. Mas na hora do Natal você quer passar com quem? Você quer passar com a família. E é esse ambiente familiar que falta para aquele que é órfão. Para aquele que é órfão também falta afeto. Todos podem nos tratar bem, mas carinho de pai e mãe são insubstituíveis. São insubstituíveis, não tem nada igual. São referenciais pontuais da nossa vida. São alicerces do nosso coração. São insubstituíveis. Aqueles que já perderam seu pai ou sua mãe, referenciais na sua vida, sabem o que eu estou falando. Quantas vezes você não quer trocar uma ideia, você não quer pelo menos ter um ouvido que te escute. É um porto seguro onde você pode repartir suas dúvidas. São pontos de referencial. Aquele que é órfão, falta afeto, falta sustento, falta proteção, falta até mesmo herança. Quem é órfão não tem herança, quem é escravo não tem herança. E aqui no texto que nós abordamos, o apóstolo Paulo fala que é totalmente diferente. Ele não nos deu um espírito de escravidão, mas ele declara bem forte ali, que ele nos deu um espírito de adoção, ou seja, um espírito do cuidado, do amor, do relacionamento. Você deve ter contato com pessoas que foram adotadas, e essas pessoas são as mais privilegiadas de todas as outras, porque elas não foram geradas no ventre de uma pessoa, mas no coração de uma pessoa. Elas são amadas. Aquela história, filho ou filha do coração, é a mais pura verdade, a mais pura realidade. E se você é um filho que foi adotado, uma filha que foi adotado, você é a expressão do amor de Deus. Se você é uma família que adotou alguém, você é a expressão exata do amor de Deus para conosco. Você é um exemplo, um modelo do amor de Deus aqui na terra. Quando alcançamos uma pessoa que não tem o nosso sangue para se juntar à nossa família, é o espírito de adoção. É isso que Jesus Cristo fez com cada um de nós. Nós somos filhos adotivos do Senhor Deus. E como filhos adotivos, nós temos que entender aqui o que passava na mente de Paulo quando ele falava sobre adoção. E eu tenho que entender que Paulo estava escrevendo por uma plateia, ali os romanos, e havia um certo método para fazer a adoção dentro do Império Romano, dentro da cultura romana. E o apóstolo Paulo tinha isso em mente. Eu quero aqui trazer algumas características disso. Na verdade, existia um termo que chamava pátrio poder. Pátrio poder. Pátrio poder era o poder do pai sobre a família. E esse poder era absoluto. Esse poder era muito abrangente. Era de controle, até da vida e da morte. Aos olhos do pai, um romano nunca chegava a ser maior de idade. Ou seja, não importa quão velho fosse, estava ainda sob o pátrio poder. O pátrio poder, o poder do pai sobre a família, era um poder absoluto. Por isso que quando o apóstolo Paulo fala sobre adoção, aqueles romanos entenderam quão sacrificioso foi serem adotados. E que se dava de várias formas, na verdade de dois momentos. O primeiro era conhecido como mancipo, que vem da palavra de emancipação, mancípio. O mancípio era uma possessão, uma simbologia, na qual utilizavam-se moedas, balanças, num processo simbólico de vender aquele filho, de permitir que aquele filho fosse para outra família, de emancipá-lo. E depois desse processo, dessa cerimônia, vinha o segundo processo, a vindicância. E ali sim, o pai que adotava, agora o novo pai, ele apresentava ao pretor, um dos magistrados romanos, e apresentava uma demanda legal para a transferência dessa pessoa, dessa criança, para o seu pátrio poder. E agora, esse menino, essa criança adotado, vinha debaixo do pátrio poder, ou seja, do seu poder absoluto, e essa criança fazia parte de uma nova família. Então, na cultura romana, essa criança, ela não tinha um pai substituto, ela tinha um novo pai. E quais eram as características? Primeiro, a pessoa adotada perdia todos os direitos em sua antiga família. Tudo ele perdia, mas ganhava todos os direitos de um filho totalmente legítimo na nova família. Ou seja, a família dele ficava para trás, a antiga família, e agora adquiria uma herança de uma nova família, estava sobre a vida dele. Não só isso, tornava-se herdeiro de todos os bens do seu novo pai, independentemente se ele tivesse novos filhos, até mesmo filhos legítimos, ele era considerado como um filho, ou seja, ele era direito de toda a herança do pai, assim como é na nossa lei brasileira também. Legalmente, a antiga vida do adotado ficava totalmente cancelada, ou seja, se essa pessoa que foi adotada tinha dívidas, eram canceladas, tinha débitos, eram cancelados, porque ele estava debaixo de um novo pátrio poder. Você está entendendo onde estou chegando? E quarto,
Aos olhos da lei, a pessoa adotada era literal e absolutamente filha de seu novo pai. Quando o apóstolo Paulo fala, vocês têm um espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, ele estava trazendo à memória, à mente daqueles romanos, algo real. Vocês estão debaixo de um novo pátrio poder, de um novo poder. O poder das trevas não governa mais vocês. Vocês têm um Pai todo-poderoso. Vocês têm um nome poderoso. Vocês têm uma herança poderosa. Vocês podem conclamar o nome do Pai de vocês. Ele está falando, Deus agora é apresentado como Pai. Vemos que a cada passo da adoção romana tem um sentido na mente do apóstolo Paulo. Então, numa época estávamos na absoluta possessão do pecado, sob o domínio absoluto da própria natureza pecaminosa, mas Deus, em sua misericórdia, trouxe-nos sobre a absoluta possessão de si mesmos. Ele nos trouxe para si, Ele nos comprou para si, Ele fez isso, e nós somos filhos e filhas de Deus, debaixo do novo Pai, debaixo do novo pátrio poder. É isso que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele diz isso. É por isso que eu tenho que compreender todos esses aspectos. Eu tenho que compreender a importância do Pai na nossa vida. Como é importante. Pai, você que está aqui presente, como é importante. Você é um modelo de referencial, de guia, de proteção, de cuidado. Sabe, recentemente eu estava falando com a minha esposa, quanto mais difícil é ser pai do que ser marido. Marido é muito fácil ser perto de ser pai. Porque marido depende de mim mesmo. É a minha relação com outra pessoa. Ser pai é algo que é só na misericórdia de Deus, na dependência total do Senhor. Esse desafio que Deus nos dá como pais demonstra o cuidado que Deus tem para com seus filhos e filhas. Sabe, até mesmo a ciência fala sobre isso, a psicologia mostra qual a importância do pai. Eu trouxe aqui algumas pessoas que têm know-how para falar para nós, alguns psicólogos. Montgomery, em seu livro O Exercício da Paternidade, ele observou que crianças com ausência do pai biológico ou um pai adotivo têm 2 vezes mais probabilidade de repetir o ano escolar e 11 vezes mais chances de não conviver na companhia, 11 vezes mais chances de conviver na companhia de um comportamento violento. Não só isso, outro, chama Shin, no desenvolvimento cognitivo das crianças que não têm pais presentes, revisou os efeitos da ausência paterna no desenvolvimento cognitivo das crianças e concluiu que famílias sem a presença do pai, havia maior associação com desempenhos pobres em testes cognitivos às crianças. Presença do pai. Não continua só aí. Ferrari, ele escreveu um livro, Por que é importante a presença do pai. Ele falou que o vazio promovido pela ausência do pai, segundo Ferrari, é formado pela noção das crianças de não serem amadas pelo genitor que está ausente. Quando o pai não está presente, não só presente fisicamente, mas presente emocionalmente, as crianças imaginam, eu não sou amada, não sou amada. A presença do pai é fundamental. Santoro afirmou que a ausência do pai pode comprometer até a saúde da criança. E assim por diante, muitos outros profissionais vão assegurar a importância do Pai. E Jesus e Deus, sabendo da presença curadora, transformadora do Pai, Ele se apresenta agora como Pai. Então agora, Ele não fala só que nós somos filhos, mas o segundo ponto, Ele mostra, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai. O Velho Testamento nos apresenta um Deus todo-poderoso, um Deus cheio de majestade, um Deus com poder absoluto, um Deus que tinha alguns preceitos para nos chegarmos perto dele, alguns sacrifícios. Ele tinha uma distância, um Deus meio distante. É esse que apresenta o Velho Testamento. E no Novo, quando na sua revelação máxima, quando Jesus Cristo vem, Ele nos apresenta um Deus totalmente diferente. Um Deus que continua sendo absoluto em poder, um Deus que continua sendo grande e forte e majestoso, mas Ele nos apresenta um Deus próximo. Quando os seus discípulos, ali em Mateus capítulo 6, diz para Jesus, ensina-nos a orar. Jesus não começa falando Deus cheio de glória e majestade, mas Ele diz Pai nosso. Aquilo era novo. Os judeus não conseguiam entender, Pai nosso. Jesus, observa essa expressão Pai.
No Getsêmani, quando Jesus está ali, agoniado, chorando por aquele momento que ele ia passar, ele diz no Evangelho de Marcos, ele usa a expressão, Abba, Pai. Assim como o apóstolo Paulo vem repetir aqui, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Abba é uma expressão hebraica, e aqui eles deixaram a expressão hebraica, é como se fosse traduzido papai, é como se a tradução fosse paizinho, é como se tivéssemos traduzido papai, pai, paizinho, pai, Abba, Pai. E Jesus traz essa expressão tão íntima, tão especial, tão próxima para mim e para você. Ele não quer que nós tenhamos somente a noção de que somos filhos e filhas, mas Ele quer nos dar uma intimidade totalmente diferente. Abba não é só papai ou paizinho. Abba é uma expressão tão singular de uma criança que nasce e começa a balbuciar as primeiras palavras. Essa é a expressão. Abba é o balbuciar de uma criança quando fala e está aprendendo a falar papai. O que Jesus está nos apresentando é um momento marcante entre eu e você, entre nós e o nosso Deus que é Pai. É poder balbuciar Abba, Pai. É poder demonstrar esse momento de intimidade com Deus. Assim como eu e você marcamos a nossa história, a nossa memória, os primeiros passos dos nossos filhos, os primeiros balbuciares dos nossos filhos. Deus está guardando esse momento para mim e para você, quando Ele fala, Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Paizinho. Meu papai querido. Então Jesus inaugura um novo momento de relacionamento com Deus. Um Deus próximo. Um Deus nunca visto, nunca conhecido. Sabe que Deus não pode ser, de forma nenhuma, explicado. Ele pode ser experimentado. Jesus traz uma experimentação de Deus diferente. Jesus não procura explicar Deus. Ele quer que eu e você experimentemos Deus. E essa nova experiência de Deus que Jesus Cristo nos proporciona é uma experiência de intimidade. Abba, Pai. Ele compartilha desse momento conosco. Ele compartilha desse momento tão maravilhoso. Sabe que J.I. Packer é um teólogo, pastor, escritor inglês. Ele disse o seguinte: para aqueles que são de Cristo, pertencem a Cristo, o Deus Santo é um Pai amoroso. Eles pertencem à sua família, eles podem se aproximar deles sem medo, e sempre ter certeza de sua preocupação e cuidado paterno. Tim Keller, um pastor norte-americano também, e ele escreveu o seguinte: a única pessoa, olha só, a única pessoa que ousa acordar um rei às 3 da manhã para tomar um copo de água, é o seu filho. E nós temos o mesmo tipo de acesso a Deus. A única pessoa que pode acordar um rei às 3 horas da manhã para pedir um simples copo de água é o nosso filho, não é assim mesmo? Quantas vezes você, papai e mamãe, foram acordados de madrugada com seu filho queimando de febre, ou precisando de alguma coisa, ou você tem que trocar a cama dele porque ele fez xixi na cama? Quantas vezes? Só o seu filho e sua filha têm essa permissão. E Deus, Jesus, traz essa permissão. Ele compartilha essa intimidade que Ele tem com Deus, comigo e com você, e falando: eu tenho uma palavra especial do qual eu chamo meu Pai, eu tenho uma palavra especial do qual eu me relaciono com meu Pai, eu tenho uma palavra totalmente íntima que eu quero compartilhar com cada um de vocês. É Abba, Pai. Abba, Pai. Que intimidade poderosa que o Abba pode nos trazer. Mas Ele não termina aí. Em terceiro ponto, Ele vai mostrar para nós que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu comecei dizendo que uma parábola do filho pródigo, quando aquele filho mais novo saiu, gastou tudo, mas a história diz que o pai o restituiu, deu uma grande festa, e a história continua dizendo que o filho mais velho, aquele que ficou na casa, aquele que não abandonou o pai, aquele que estava trabalhando na casa, ele ficou de bico, ele ficou muito chateado. Falou assim: pai, como é que você faz isso? Como é que você me deixa? Eu estou aqui o tempo todo em casa trabalhando e você nunca me deu uma festa. Agora chega esse seu filho que gastou toda a sua herança com meretrizes, festas e orgias, e você dá uma festa. Diferentemente desse irmão mais velho, carrancudo, rabugento, da história do filho pródigo,
Nós temos um irmão mais velho totalmente diferente. O irmão mais velho que se alegra com o nosso resgate. O irmão mais velho que compartilha da sua herança. É por isso que o texto diz que nós não somos herdeiros apenas de Deus, mas co-herdeiros com Cristo. Isso quer dizer que tudo que é de Cristo, tudo que Cristo conquistou é meu e seu também. Você não entendeu? Tudo que é de Cristo, tudo que Cristo conquistou é meu e seu também. Todas as bênçãos que Cristo conquistou são nossas. Ele compartilha comigo e com você. Ele nos chama para perto do Pai. É por isso que o Salmo 24 fala: levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Aquilo lá é a antecipação do Filho mais velho entrando na glória, para que eu e você possamos ter um novo e vivo caminho. E quando formos recebidos diante de Deus, seremos recebidos não como conhecidos, não somente como amigos, mas como filhos e filhas de Deus. Nós temos o mesmo direito de Jesus Cristo. Ele compartilhou isso conosco naquela cruz, quando Ele foi nos resgatar, e hoje nós temos esse direito porque nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Isso me remete a uma história do Velho Testamento maravilhosa, uma história de uma pessoa que foi resgatada, que teve os seus direitos resgatados. Ele teve um espírito de adoção sobre a vida dele. Aquele homem que era esquecido, agora foi resgatado. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Eu vou lembrar essa história e nós vamos ler apenas alguns versículos. Quero contar para você o contexto disso tudo. Rei Davi já era rei por algum tempo, mas antes de ser rei, antes de ter todo aquele momento da sua vida em que ele foi coroado rei, Davi era muito amigo de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, e você conhece um pouco a história, sabe que Saul, o atual rei de Israel, ele começou a ter um problema com Davi de relacionamento, a ponto de perseguir Davi, porque Davi já era ungido do Senhor, já era o escolhido do Senhor, e Davi, em sua rejeição do seu coração, ele começa a perseguir Davi. Mas Jonatas, o filho de Saul, tinha uma amizade muito bonita com Davi. É uma amizade linda. Eram dois grandes amigos que foram separados pelas circunstâncias, pela perseguição de Saul para com Davi. E isso nunca saiu do coração de Davi. E quando Davi já era rei, ele começa a ser tocado pelo Espírito de Deus para que ele pudesse apresentar benevolência para os que são da casa de Saul e de Jonatas. Então ele faz a pergunta: existe alguém da casa de Saul e de Jonatas que ainda está vivo, para que o rei Davi possa demonstrar benevolência, cuidado? Então eles apresentam: sim, há um filho de Jonatas, do seu grande amigo Jonatas. Ele chama Mefibosete. E a história conta que Mefibosete era uma criança de 5 anos, perfeita, filho de Jonatas. Mas quando chegou a notícia de que Jonatas, seu pai, e seu avô Saul haviam sido mortos em batalha, a mulher que cuidava de Mefibosete, uma babá que cuidava de Mefibosete, ficou desesperada e tentando fugir daquela cidade, pensando que ela seria a próxima vítima. Ela abraça Mefibosete, e ao correr, diz o texto, que ela tropeçou, e de alguma forma os pés ou as pernas de Mefibosete foram quebradas, e aquela criança nunca mais voltou a andar, aleijada de ambos os pés, ambas as pernas. E disseram para Davi: sim, Davi, existe Mefibosete, filho de Jonatas. E Davi diz: manda chamar Mefibosete, eu quero falar com Mefibosete. Mefibosete chega ali no palácio, no versículo 6, ele se inclina, prostra-se com o rosto em terra. No final do versículo 6, Davi fala: Mefibosete, ele diz: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre aonde? À minha mesa. Aquela criança, vítima de toda aquela circunstância, estava esquecida, não conseguia andar, mas Deus não esqueceu de Mefibosete. Deus não esqueceu dele.
resgatou Mefibosete de onde ele estava, de uma outra cidade. Trouxe ele não só para a cidade do rei, Jerusalém. Não trouxe apenas Mefibosete para a casa do rei, que era o palácio em Jerusalém. Mas trouxe Mefibosete à mesa do rei, onde somente os filhos, no versículo 11, finalzinho do versículo 11 fala: comeu pois Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete experimentou ali a adoção. Ele retoma a sua herança. Ele é recolocado no lugar de rei, de filhos. Sabe que Deus faz isso conosco, nos resgata nas circunstâncias da vida. Quando você pensa que todo mundo te esqueceu, Deus não te esqueceu nunca. Deus não esquece dos seus filhos e filhas. Existe alguém aqui, Jesus mesmo falou: se vocês que são maus sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não vos dará tudo o que pedires. Você é filho, você é filha. Você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro em Cristo. Você não tem espírito de escravidão, você tem espírito de adoção. Você está debaixo do poder de Deus. Não importa a experiência que você tenha tido com seu pai, isso tudo fica para trás, porque todo o passado foi cancelado. Você tem uma nova experiência resgatada em Deus Pai, e Ele é capaz de suprir todas as suas necessidades, as suas carências. Ele é capaz de te curar na profundidade da sua alma, nas ausências que houver na sua alma. Ele vem e te cura. Ele é capaz de resgatar mesmo quando você não consegue andar mais, e te colocar à mesa ao lado dele, do lado dos filhos, e você vai comer da mesa do rei. Assim como Mefibosete foi restituído, eu e você somos restituídos também. É por isso que o apóstolo Paulo fala: do qual clamamos: Abba, Pai. O balbuciar de uma criança, as primeiras palavras de uma criança, um momento memorável quando uma criança fala o seu nome pela primeira vez. É isso que Deus tem para mim e para você. Momento memorável de intimidade com Ele. Não deixe isso passar, meu irmão, minha irmã. Você é filho, você é filha, nós somos filhos. Quando nos entregamos a Cristo, nós temos uma nova identidade. Desfrute dessa intimidade. Desfrute dessa presença. Desfrute desse cuidado, desse amor, dessa restauração. Desfrute dessa mesa que Ele nos convida. Assim como Mefibosete, que possamos ser restituídos hoje para a presença do Abba Pai.